Alô, amigos do Meu Passar, tudo tranquilinho? Nós agora estamos finalizando a parte de elasticidade, esse assunto aí que por várias e várias aulas tem sido aí motivo de discussão, de conversas e, na verdade, de conquista, porque é importante, porque ele finaliza, ele fecha aí um ciclo de entendimento para vocês de tudo aquilo que nós estudamos em relação à oferta, em relação à demanda. Na verdade, ele vai sedimentar e corroborar com tudo aquilo que nós já falamos. Pois bem, nós agora vamos tratar de questões que já foram objetos de concursos especificamente para o Banco Central. Lembrando o seguinte, elasticidade não está lá formalmente no assunto de economia, mas como ele é tão importante e ele realmente se encontra inserido na teoria do consumidor, assim como na teoria da firma ou teoria da oferta, como você queira, então ele vai ser realmente vasculhado, trabalhado, discutido, a fim de que, quando você estiver resolvendo sua prova lá, você possa lembrar de tudo isso que nós estivemos falando aqui, em todas essas videoaulas que visam exatamente esse concurso, esteja lembrando, esteja rapidamente resolvendo e ganhando aí todas as questões de economia. Afinal, aqui eu vou passar tudo, o mar continua azul e o cargo é nosso. Ok? Estudem, me acompanhem, acompanhem também os textos que eu vou colocar para vocês aí em discussão no site. Me aguardem rapidinho, vocês vão estar agora podendo exercitar em casa tudo aquilo que nós temos falado aqui nas videoaulas. Vem comigo agora, vamos resolver mais questões. Bom, essa questão ela vem aí é uma questão para o cargo de analista do Banco Central de 97. E você vai pensar, poxa, aqui vem uma questão antiga, mas aí você vai ter que lembrar que o cargo é o cargo de analista. Isso significa que o que em 97 era analista, hoje, em 2010, pode ser objeto para todos os cargos, ok? Então, vamos ir para nós. Realmente, esse assunto agora ele está bem desvendado e aí fica muito mais fácil resolver questões. Eu estou trazendo aí um texto em negrito, explicando aí, gastando o meu economês para justificar a resposta dessa questão, mas que, na verdade, é uma questão que eu vou responder assim em menos de uma linha. Porque se você tiver noção do que seria uma demanda inelástica, e você tivesse também na mente um exemplo de produto no mercado que possuísse uma demanda bem inelástica, realmente o exercício é resolvido muito rapidamente. Ou ainda assim, se você é aquele aluno mais disciplinado que viu as minhas setinhas, estudou e tem aquelas setinhas, principalmente as que eu tratei, que eu expliquei que o empresário é maximizador de lucro e que ele trata a questão da receita total. A partir daí, ele vai tomar decisões sobre preço em cima do valor de receita total dele, então para você também seria muito mais rápido. Vou tentar agora a maneira mais sintética possível. Imagine que quando você estiver fazendo a prova, você lembre de mim e lembre que a demanda inelástica aqui, ela pode ser representada, por exemplo, por bens de demanda inelástica. Você ia lembrar de mim e ia pensar, produtos farmacêuticos. Ora, se você pensasse dessa forma, você ia dizer o seguinte, produto farmacêutico, alguns medicamentos para doenças muito específicas não possuem substitutos perfeitos, ou muito dificilmente possuiriam substitutos. Dessa forma, eu sei o seguinte, que devido à essencialidade do bem, o empresário deixa de ser tomador de preço, como no caso de uma demanda elástica, e passaria a ser determinador de preço, ou determinante de preço no mercado. Isso significa o seguinte, que o empresário ele pode sim aumentar o preço do produto. Para que a lei da demanda fosse obedecida, você teria aí uma redução da quantidade demandada devido à essencialidade do bem. Essa redução da quantidade demandada é bem menos que proporcional. E como nós temos que a receita total é preço vezes a quantidade, se o aumento do preço foi grande, a redução da quantidade foi bem inferior, você tem aí um aumento da receita total acompanhando diretamente o que acontece com os preços. Então, você tem aí que um aumento de preço produz uma redução da quantidade demandada, automaticamente um aumento da receita
total. Bom, a questão vai dizer que se a demanda é inelástica, a receita total varia inversamente com o preço. Você sabe que não é inversamente, que é diretamente. O item está errado. Bom, mas gastando um pouquinho de economês, eu posso explicar, eu posso justificar o erro desse item com vários argumentos ou de várias maneiras, né? Uma primeira seria a seguinte, que agora eu vou fazer a revisão de muito daquilo que nós vimos até agora. Então, presta atenção, me segue. Cada produto tem uma determinada elasticidade em relação ao preço. Obviamente, nós vimos isso. A elasticidade de preço da procura é definida como uma variação percentual na quantidade procurada em relação à variação percentual do preço. Exemplo, se o preço de um bem crescer 10% e a quantidade procurada diminuir em 5%, a elasticidade de preço da demanda vai ser igual a 5% dividido por 10%, que é igual a 1,5. No entanto, se o preço de um bem aumentar 10% e a quantidade procurada dele diminuir em 20%, a elasticidade de preço da demanda seria igual a 20% dividido por 10%, que é exatamente igual a 2. Então, aí, exemplos aí de cálculo, de como calcular a elasticidade de preço da demanda. A partir desse comentário, nós podemos tecer ainda um segundo comentário, que é o seguinte: quando a elasticidade é maior do que 1, ou seja, quando a elasticidade de preço da demanda ela é maior do que 1, nós dizemos que o bem é elástico, ou seja, se é maior do que 1, o bem é elástico. Quando a elasticidade é menor do que 1, se for menor do que 1, nós temos que o bem é inelástico. Existe ainda uma relação entre a elasticidade do bem e a receita total obtida pela empresa. Se a demanda é elástica, a variação na quantidade procurada é mais forte do que a variação no preço, ou seja, o empresário é apenas um tomador de preço. Em consequência, se o preço cai, a quantidade cresce mais que proporcionalmente e assim a receita total também cresce. Por outro lado, se a demanda ela é inelástica, o empresário agora determina preço no mercado. Assim, a variação de preço é mais forte do que a variação na quantidade procurada. E, em consequência, se o preço cair, a receita total também vai cair e vai cair na mesma, bem mais forte. A receita total, obviamente, cai, mas não tanto quanto o preço, se o bem for inelástico, porque você vai obedecer, obviamente, à lei da demanda e aí haverá um aumento da quantidade demandada. Esse caso é extremamente improvável, porque se o indivíduo é determinante de preço, se ele é empresário, se o empresário é maximizador de lucro e se ele tem poder de determinar o preço de um produto, dificilmente ele reduziria o preço para reduzir sua receita. Mas ainda é um caso aí teórico possível e é interessante que seja discutido. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a justificativa, as 3 justificativas para o erro dessa questão e tenha valido a pena toda essa discussão de revisão de tudo que vimos até agora. Pois bem, agora uma questão um pouco mais recente, de analista também do Banco Central, em 2000, que diz o seguinte, uma questão completa aí, né, de 4 itens, se não me engano. O conjunto de conceitos relativos à elasticidade é fundamental no entendimento da microeconomia. Então, presta atenção logo no enunciado. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem micro no concurso? Tem. Se micro entra no concurso, cobrar elasticidade é essencial. Então, acerca desses conceitos de microeconômicos, julgue, e de elasticidade, obviamente, julgue os itens que se seguem. Item 1. O conceito de elasticidade cruzada da procura visa mensurar a alteração relativa na quantidade procurada de um produto em função da mudança relativa no preço de um segundo produto. Esse item está correto, é a própria definição de elasticidade cruzada da demanda. Lembre comigo que a elasticidade cruzada da demanda vai tratar exatamente dos bens substitutos
Ou seja, como é que aumento no preço de um causa redução ou aumento na demanda do outro, e também vai tratar de bens complementares. Acerca disso, necessito que você me acompanhe. Bem, nós temos o seguinte, a questão é, nós estamos tratando elasticidade cruzada da demanda. Eu sei o seguinte, se os bens são substitutos, são concorrentes em relação ao gosto do consumidor, você vai lembrar comigo da guerra dos refrigerantes ou da guerra das cervejas. Imagine aí a Kaiser e a Antártica, por exemplo. Você tem aí, se houver um aumento no preço da Kaiser, vamos pensar na Kaiser na Skol? Um aumento no preço da Kaiser vai provocar uma redução na quantidade demandada de Kaiser. Imagine também que o consumidor é indiferente a toda e qualquer marca de cerveja, tá? Então, você tem um aumento no preço da Kaiser, redução da quantidade demandada de Kaiser. Automaticamente, como são substitutos, o indivíduo vai preferir, o consumidor vai migrar para a Skol ou para a Antártica ou para qualquer outra marca de cerveja, certo? Se isso acontece é porque os bens são substitutos. Então, você tem aumento no preço de um, causando redução, aumento na demanda do outro, ou seja, você está ajudando o seu concorrente. Isso significa que o valor da elasticidade, preço cruzado nesse caso, seria positiva. Bom, no caso dos complementares, aí você vai lembrar, shampoo e condicionador são bens complementares para a demanda. Sendo assim, um aumento no preço do shampoo provocará uma redução da quantidade demandada de shampoo. Se você não vai lavar o cabelo tanto assim, para que você quereria condicionador, ainda que o preço estivesse constante? Então, você teria o quê? Um aumento no preço do shampoo, compraria menos shampoo, também compraria menos condicionador, já que vai lavar menos o cabelo, ok? Vamos para o próximo item, então. Bom, com relação à elasticidade e preço cruzada da procura, dois produtos serão considerados substitutos se suas elasticidades cruzadas forem negativas. Acabei de falar sobre isso nesse minuto e vou de novo para a minha explicação aí, lembrando como é que nós vamos resolver essa questão. Com exemplos. Então, temos aí bens substitutos. Substitutos, guerra das cervejas. Aumentei o preço da Kaiser, diminuí a quantidade demandada de Kaiser. O preço da Skol ficou constante. E aí, como eu vou... Se as pessoas querem se embriagar e não vão comprar Kaiser, aumenta aí a demanda por Skol. Então, o saldo disso é que eu vou aumentar o preço de uma e a demanda da outra vai surgir na mesma direção. Sendo assim, dessa relação, eu só posso ter uma elasticidade preço cruzada positiva, porque os bens são substitutos. Então, aí, meia linha, isso tudo foi explicado e justificando por que o item está errado. Item errado. Ou seja, justificando e gastando um pouquinho do meu economês. Com relação à elasticidade e preço cruzada da procura, dois produtos são considerados substitutos se suas elasticidades cruzadas forem negativas. Dois produtos são considerados substitutos quando a variação no preço de um resultar na variação na mesma direção da quantidade do outro. Por exemplo, carne de boi e frango são considerados substitutos. Bom, aqui você tem que consertar, tá? Não é negativo, não, é positivo. Se suas elasticidades forem positivas. Acabei de falar sobre isso. Por exemplo, a carne de boi e a carne de frango são considerados bens substitutos. Se aumentar o preço da carne de boi, aumentar a quantidade procurada de carne de frango e vice-versa. Como elasticidade cruzada é definida como variação na quantidade procurada de um bem em relação à variação no preço do outro, ela é positiva no caso dos bens substitutos. Então, realmente, só um errinho de digitação no começo da justificativa, acabei de corrigir. Próximo item, nós temos a procura por um bem tende a ser menos elástica quanto maior for a quantidade de usos para esse produto. A procura de um bem tende a ser menos elástica quanto maior for a quantidade de usos para esse produto. Esse item está errado.
Porque você diz o seguinte, menos elástica é mais inelástica, é mais essencial. Se você consegue obter muita utilidade para esse produto, significa que ele vai ter aí uma procura bem mais elástica, muita gente quer oferecer esse produto no mercado. Justificativa. Um dos fatores que determina a maior ou a menor elasticidade de um produto em relação ao seu preço está na sua maior ou menor quantidade de usos ou utilizações. Lembre lá das minhas justificativas da elasticidade e preço da demanda nas primeiras aulas de elasticidade. Pois, mais facilmente poderá ser substituído por outro no caso de um aumento de preço ou substituir outros que tenham tido aumento nos preços. Assim, ao contrário, a procura por um bem tende a ser mais elástica quanto maior for a quantidade de usos para esse produto. Então, você vai ter aí um bem com demanda mais elástica, quanto mais usos tiver, porque aí mais substitutos ele vai poder ter. Próximo item vai dizer o seguinte: a elasticidade e preço da procura por um bem mede a reação, em termos proporcionais, da quantidade procurada de um bem em função de uma mudança no seu preço, quando todos os outros parâmetros permanecem constantes. Aqui também requer que nós tomemos alguns cuidados. Elasticidade e preço da procura mede a reação em termos proporcionais da quantidade procurada de um bem em função de uma mudança no seu preço, quando todos os outros parâmetros permanecem constantes. O item está errado, porque já vimos acima que quando um produto é inelástico, ou seja, quando a elasticidade e preço da procura for menor do que a unidade, a receita total da firma varia na mesma direção, ou seja, um aumento de preço provoca aí um aumento da receita total. Então, vamos de novo. Ele vai medir a reação da quantidade procurada do bem em função de uma mudança no seu preço. Esse item aqui, então, ele está, no meu entendimento, eu acredito que eu fiz aí alguma mudança, mas eu vou colocar aqui um asterisco no 4, vamos passar para o 5 e eu volto daqui a pouquinho. Para uma determinada empresa, o aumento no preço de um produto significará a redução na receita total se a elasticidade e preço da procura for menor do que a unidade. Essa justificativa aqui, então, passa a ser do item número 5. E aí o item está errado, porque vai aumentar a receita total. E o item 4, ele está verdadeiro. Então, de novo, o item 4, ele está verdadeiro, é a própria definição de elasticidade e preço da procura, elasticidade e preço da demanda, é variação percentual na quantidade de X dividido pela variação percentual no preço também do X. O item 4 está verdadeiro, o item 5, ele é falso, justificativa acima. Pois bem, jovens, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Houve esse pequeno erro de digitação e de montagem no final, peço desculpas a vocês, mas elasticidade sem nenhum problema. Vocês viram que agora ficou muito fácil resolver questões. Treinem em casa, deem uma olhadinha no material. Daqui a pouquinho a gente volta com outros assuntos de interesse de vocês, também pensando no concurso do Banco Central. Um grande abraço!